Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma vez nossos Espíritas em Debate, que é um momento aqui do Espírita Info, onde a gente se reúne às sextas-feiras, às 20 horas, para conversar um pouquinho sobre alguns temas espíritas que estão ou incomuns, ou menos debatidos nos centros espíritas ou em espaços espíritas. O nosso TED, como de costume, ele tem um início, uns 30 minutos, de até 30 minutos, de uma exposição um companheiro nosso. Hoje nós temos aqui nosso companheiro do Espírito Info, Ricardo Baesso, que vai trazer o tema para a gente, se nós podemos melhorar a exposição espírita. E após esses 30 minutos de exposição, nós abrimos aqui para os amigos presentes na sala comentarem, para darem, para trazerem a sua contribuição da maneira que acharem interessante. Nós vamos dar início ao nosso Espírita Info, ao nosso TED no Espírita Info hoje. Vou pedir Elias para fazer uma prece e aí em seguida a gente já passa para o Ricardo. Muito bem. Vamos então elevar nosso pensamento até Deus e pedir mais uma vez a Ele que nos ampare, enviando os bons espíritos aqui para estar conosco essa noite, nesse estudo, e clarear nossas mentes, abrindo possibilidade para o aprendizado, que é o objetivo principal do nosso grupo. E, enfim, pedindo ao guia espiritual que dirige os estudos dos quais nós nos propusemos a fazer, pedir a ele autorização para o início da reunião da noite. Que assim seja. Da início, então, né, pessoal? O tema, relembrando, exposição espírita. Podemos melhorar? Ricardo, com você. Olá, pessoal, muita paz. É muito bom voltarmos a esse espaço para conversarmos sobre a nossa doutrina espírita. Nessa oportunidade, um tema que tem a ver com a divulgação da doutrina espírita. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a tela para a gente poder começar. Só um instantinho aqui. Para mim, ele está embaçado. Para vocês também? Também, está embaçado. Está embaçado? Tá. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Sim. Então, vamos lá. Esse tema, o que me despertou o interesse por ele foi assistir uma live do nosso confrade Elias Moraes, lá de Goiânia, uma live que ele fez há 2 anos e que eu assisti recentemente, em que ele começa a live dele dizendo que ele não estava ali falando em nome do Espiritismo, porque ninguém poderia, por si só, falar em nome do Espiritismo. O que ele iria fazer é apresentar uma leitura de como ele entendia aquele tema. O tema era provas e expiações. E eu fiquei pensando nesse introito do Elias, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Até que ponto nós estamos, ao subir numa mesa, numa tribuna, enfim, ao nos dispormos a fazer uma explanação espírita, estamos falando em nome do Espiritismo. Eu, então, comecei a pensar um pouco sobre isso, escrevi um texto que vai ser publicado na revista eletrônica O Consolador, mas que eu já disponibilizei para todos. E aí surgiu a oportunidade, em decorrência de uma
de uma mudança de última hora, a Thaís que deveria fazer o estudo, e aí eu resolvi, então, apresentar o meu texto para a gente conversar sobre ele, né? Então, eu dedico esse estudo ao Elias Moraes, lá de Goiânia, que é uma pessoa muito querida de todos nós. Eu vou propor 6 questões que eu acho pertinentes sobre a exposição espírita, e, obviamente, a gente abre para o contraditório, que é sempre muito útil, desde que saudável, bem intencionado e sincero, né? Vou fazer, então, a minha explanação do que eu tenho pensado sobre isso, e depois vocês vão ter a oportunidade também de fazer as suas considerações. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar é a questão de falar ou não em nome do Espiritismo. Hoje eu entendo que nós não falamos em nome do Espiritismo. Que o Espiritismo ele deve ser entendido como um movimento de ideias que foram apresentadas pelos espíritos e que são desenvolvidas e expandidas por nós, encarnados. Mas cuja leitura, a leitura dessas ideias, sempre vai guardar o colorido de quem lê. Porque se nós admitirmos que nós estamos falando em nome do Espiritismo, nós vamos verificar que alguns problemas vão acontecer. Por exemplo, se nós pegamos o nosso confrade Haroldo Dutra para abordar o tema transição planetária, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, ele vai apresentar uma tese que lhe é aceita. Se o nosso confrade Elias Moraes, por exemplo, for abordar o mesmo tema, vai apresentar uma coisa muito diferente. Qual dos dois está falando em nome do Espiritismo? O Haroldo ou Elias? Se nós pegarmos o Eli Matos, gosta muito de falar de perispírito, né? E fizer uma explanação sobre o perispírito. E o Cosme Massi, nosso confrade muito querido lá de Campinas, também fizeram uma explanação, eles vão apresentar ideias diferentes. Qual dos dois está falando em nome do Espiritismo? Qual o critério que nós temos para dizer quem está ou quem não está falando em nome do Espiritismo? Em verdade, nós não temos esse critério. Então, eu penso que a gente fala em nome de uma leitura que nós fazemos. Que a gente não tem como se retirar ao abordar um tema espírita. A gente naturalmente se coloca. E a gente se coloca com tudo aquilo que a gente é. Nós somos pessoas com uma história de vida diferente, com a construção de personalidade própria, e a gente vai ler os textos, a gente vai entender os textos a partir de todo esse colorido que nos é próprio. A forma de compreender um texto, ela nunca vai ser a mesma, porque há situações, há contextos que vão fazer com que a leitura seja diferente. O indivíduo de uma condição social diferente, de um gênero, de uma idade diferente, de uma etnia, de uma formação escolar, de uma constituição familiar diferente, eles não vão fazer a mesma leitura daquele texto. Provavelmente, eles não vão entender da mesma forma. Então, se, por exemplo, o texto for desigualdades sociais, se um grande empresário espírita for abordar esse tema e um operário for abordar esse tema, muito provavelmente a abordagem será diferente. E será uma abordagem espírita. Se o tema for o casamento, um indivíduo casado com a mesma mulher há 40 anos e o indivíduo celibatário que nunca se casou, praticamente impossível que a abordagem dos dois seja uma abordagem da mesma natureza. A gente necessariamente vai passar coisas diferentes da nossa experiência de vida, etc. Né? Eu me lembro, há um tempo atrás, uma companheira aqui de Juiz de Fora fez uma palestra, ela no ID, e ela disse na palestra que a principal função social da mulher é criar os filhos, e que as mulheres deveriam se dedicar ao lar e à família. E uma mocinha que assistiu à palestra e que conhece essa expositora, depois me falou assim, ela só esqueceu de dizer qual é o salário do marido dela, não é? Porque o marido dela tem um altíssimo salário
ele dá a condição de dizer que a mulher não precisa trabalhar fora, essa coisa, essa coisa. Então, é a gente se colocando num texto, numa análise de um princípio qualquer. Então, eu acho que seria muito honesto fazer como Elias fez. A gente deixar claro que nós iríamos apresentar um tema espírita com o nosso colorido e que, possivelmente, outros colegas, ao apresentar o mesmo texto, poderiam apresentar coisas diferentes. O segundo ponto que me parece importante na exposição espírita é a gente abrir mão de qualquer pretensa autoridade, mesmo porque nenhum de nós tem essa autoridade para dizer, né? Considerando a condição de inferioridade intelecto-moral do planeta, do qual nós nos inserimos, a gente acreditar que nós somos seres com autoridade intelectual ou moral para falar de qualquer tema é, no mínimo, uma atitude de arrogância. Então, a gente tem que se basear na argumentação lógica, né? Não é não são os títulos que nós possuímos, não é a nossa história no Espiritismo, não é pelo fato de sermos médiuns ou não, não é pelo fato daquilo ter sido nos dito por um espírito. Nada disso é importante. O importante é o que nós vamos apresentar, é a essência da argumentação. Se são princípios lógicos, racionais, se são princípios que estão em concordância com a lei de amor, de justiça, de caridade. Então, isso é que necessariamente deve embasar o nosso texto. Eu me lembro de uma colega de um grupo de estudos que trabalhou com a gente muitos anos, e ela me disse que durante a pandemia ela passou a frequentar um outro grupo. E certa feita eles estavam lendo um texto mediúnico e ela achou estranha a colocação do espírito, né? Um texto do Dr. Bezerra de Menezes, através do Chico. E ela achou estranha a colocação, então ela fez uma crítica àquela ideia. E o dirigente falou para ela: mas quem somos nós para discordar do Dr. Bezerra? E a gente ouve muito isso, mas então vocês estão discordando de Allan Kardec? Né? Então, essa autoridade do nosso texto, ela não pode estar embasada em nomes, em médiuns, em espíritos, e sim no conteúdo, na profundidade do que ela traz. Né? Olha o que Allan Kardec escreveu nesse texto da Revista Espírita de outubro de 1860. Jamais o nome é uma garantia. A única, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que este é expresso. Então, minha gente, eu penso que nós não vamos justificar um argumento citando, mas foi fulano que disse, foi Beltrano que disse. Isso, segundo a proposta de Kardec, não tem o menor sentido. Um terceiro aspecto que eu acho que deve ser Ricardo, considerado. deixa eu te interromper antes de você passar para o terceiro, que eu desconfio que você está passando os slides, mas a gente não está seguindo, não está aparecendo. Eu vou te dar uma Vocês estão sugestão, só eu no só primeiro ouvi. slide. Não, estamos vendo só o slide. Então, vou te dar uma sugestão, que como está sendo gravado mesmo, que você tire o compartilhamento de slide e faça a apresentação sem os slides. O que você acha? Só que eu preciso desses slides aqui, né? Não, não, você segue aí os slides, né, sem compartilhar no computador e tira o compartilhamento que a gente vê, né, a gente você, entendeu? Se Porque não está quiser me passando para passar, gente. se quiser me passar, eu tento passar aqui. Mandar os slides ali. Sim, pode ser via Você prefere pelo Zap? Isso. Tira aqui o documento, né? O documento.
Vê se chegou aí. Chegou, Helene? Chegou. Só um minutinho agora. Devia ter feito isso desde o início, né? Bobiei. Não tem problema. O João Márcio não reclamar, Cris, você tem que dar um tempinho a mais hoje. Ele está ali no chat ali falando. Ó. A gente acrescenta 1 minuto e depois, João. Achou aí, Helene? Achei. Estou só tentando compartilhar aqui. Esse suspense para o terceiro ponto é um ponto fundamental mesmo. Vamos aguardar. É, chamar os netinhos, né, Éder? Mas eles não têm paciência com a gente, não. Mas o Eli deve estar com alguma dificuldade aí. Para variar. Manda para o meu WhatsApp também, quem ir primeiro vai. Apareceu? Agora foi. Está Nós no vamos para o 3, não é terceiro. isso? Isso, é o terceiro, é isso aí. Então, os dois primeiros, né, a questão de falar em nome do Espiritismo e a questão de não falar como autoridade, porque nós não a temos, né? E nós vamos procurar nos valer da argumentação, da lógica, da maneira de expor o tema. O terceiro ponto que me parece pertinente é com relação à temporalidade do nosso pensamento. Como é que faz? Durante o sinodal? Segurar aqui, só que eu seguro. Aí. Pessoal, tem gente com o microfone aberto. Como nós somos pessoas em constante mudança, e nós vamos apresentar a leitura do como nós entendemos o texto, essa leitura vai mudar. Possivelmente vai mudar, provavelmente vai mudar. E eu acho importante a gente saber disso e o nosso ouvinte saber disso. Então, nós estamos falando de acordo com como nós entendemos aquele texto naquele momento de vida. Que não será necessariamente a mesma maneira como nós vamos entender esse tema daqui a 10, 15, 20 anos. Porque essas mudanças de personalidade, hoje, a psicologia já sabe que personalidade não é algo que se finda ao final da adolescência, a personalidade é algo que se transforma a vida inteira. Há situações em nossa vida que mudam profundamente a nossa maneira de pensar. Se muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de interpretar. Então, algo que a gente interpretava de uma forma há 20 anos, hoje a gente pode interpretar de forma diferente e não há nenhum problema nisso, não é?
Pode passar o próximo, Eli, por favor? A gente vê, por exemplo, que Kardec, em apenas 15 anos, Kardec reviu vários pontos. Kardec mudou a maneira de pensar certos princípios doutrinários. Quando a gente pega, por exemplo, a primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela de 1857, Kardec, por exemplo, ele afirma que toda reencarnação é previamente programada, prevista, escolhida, que a escolha das provas se dá em todos os casos. Quando ele vem para 1860, 3 anos depois, ele já vai dizer, bom, não é assim. Há aqueles espíritos que não têm condição de escolher, e aí Deus escolhe por eles. Note que em 3 anos, Kardec mudou um pensamento importante, né? Como Kardec usava, por exemplo, a palavra possessão, isso evoluiu durante esses 15 anos. Ele começou com uma ideia, depois evoluiu para outra, e no final, a Gênese, ele já propunha uma outra terminologia. Então, isso é importante ser colocado no discurso espírita, porque senão nós corremos o risco de descambarmos na incoerência. Espera lá, mas esse cara, da outra vez que eu ouvi falando, ele disse isso, agora ele está dizendo aquilo, né? Eu, por exemplo, há 30 anos, fiz estudos, escrevi artigos sobre casamento entre 2 homens e 2 mulheres, com uma abordagem que é radicalmente diferente da abordagem que eu tenho hoje. O que aconteceu? Muita coisa. A neurociência resolveu se manifestar, os conceitos psicanalíticos foram superados, nós fizemos uma releitura da obra do Chico, textos do Chico que a gente não conhecia, entrevistas dele que nós tivemos acesso depois. Então, eu acho que é perfeitamente natural que a gente possa mudar a nossa maneira de entender. Então, que seja colocado para o ouvinte. Olha, é a leitura que eu faço hoje desse texto. Vamos para o quarto ali. Um outro aspecto que me parece importante é a gente procurar trazer o ensino espírita para aquilo que há de mais atual na área da pedagogia, né? Quer dizer, a nossa fala ela deve fazer as pessoas pensarem, né? Levando o ouvinte a chegar às suas próprias conclusões a partir de elementos que nós lhes apresentamos. É a construção coletiva do pensamento, que hoje é a tônica em qualquer boa faculdade do mundo. Desde, como Paulo Freire publicou, a Pedagogia do Oprimido, essa ideia de uma educação libertadora, de uma educação construída junto. Então, a nossa não deve ser aquela fala de quem tudo sabe para aquele que nada sabe. E que nós vamos, então, depositar naquela cabecinha todo o conhecimento que a gente detém. Isso não faz o menor sentido. A gente está simplesmente apresentando algo que a gente estudou há mais tempo para que a pessoa ouça, avalie e tire as suas próprias conclusões. E eu trouxe aqui 2 pensamentos. Pode passar o próximo ali, por favor. Um do Paul Bourdieu, que é um sociólogo francês, quando ele disse, na primeira aula para os alunos dele, nos cursos que ele dava na escola de França, ele dizia assim: meu desejo não é, na verdade, transmitir saberes realizados e prontos, mas sim uma maneira de pensar, uma maneira de fazer perguntas. E o nosso Paulo Freire, mais ou menos nessa época, já dizia assim: olha isso que bacana, pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente, quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. E essa produção do conhecimento ela deve se dar junto, de quem está expondo, de quem está ouvindo. E essa abertura para ouvir o outro. Eu aprendi muito nesses anos todos de exposição doutrinária, com palestras dialogadas e principalmente com seminários, onde as pessoas têm a oportunidade de falar. Muita coisa, eu mudei a minha maneira de pensar, ouvindo pessoas que estavam se iniciando na doutrina espírita. Eu nunca me esqueço de um seminário, há muitos anos, sobre reprodução artificial, naquela época que a gente discutia se os embriões congelados tinham espírito. E ninguém sabia, ninguém tinha pensado a respeito do tema. E eu coloquei isso no seminário e um rapaz, iniciante na doutrina espírita, ele virou e disse para mim o seguinte: quer dizer, então, que nós inventamos uma máquina de capturar espíritos. E eu achei tão extraordinário a ideia dele,
Então, você pega um espermatozoide, pega um óvulo, liga os dois, coloca num tubo de ensaio, congela e ele vai capturar o espírito. O espírito vai ficar preso ali indefinidamente. A partir daí, comecei a mudar a minha maneira de ver o tema, a partir de algo colocado por uma pessoa jovem na doutrina espírita, mas que teve o insight, e que pôde avançar na nossa maneira de entender o problema. O seguinte, Eli, por favor. O quinto aspecto que me parece muito importante é a gente ter a ideia do nosso público, quer dizer, da heterogeneidade das pessoas que nos ouvem ou leem. Quando a gente se levanta para fazer um estudo, há pessoas ali de 18 anos, há pessoas de 90 anos. Há pessoas que são iletradas, há pessoas com doutorado. Há pessoas que conhecem o espiritismo há muitos anos, há pessoas que estão assistindo a palestra pela primeira vez. Então, essa heterogeneidade, ela precisa ser considerada na nossa fala. Mas, mais que isso, a incapacidade de algumas pessoas que nos ouvem de aceitar aquilo que nós estamos propondo, simplesmente porque isso iria gerar nelas uma mudança, uma revolução cognitiva tão grande que talvez elas não suportassem por necessitar de alguma coisa mais leve, de alguma coisa que atenda às suas expectativas. Porque muitas pessoas não conseguem, ou não podem, ou não querem assimilar a nossa proposta de compreensão. Porque uma mudança na maneira delas pensar iria desestruturá-las de tal forma, na sua fé, na sua crença, na sua capacidade de superação, que seria como que fosse um suicídio moral, né? E eu acho que a gente destruir a fé das outras pessoas é um crime muito grave, porque a gente não sabe o quanto essa fé tem sustentado essa pessoa. Então, eu acho necessário que a gente reflita sobre isso. Há muitos anos, quando eu era criança, eu me lembrava de uma expressão, talvez vocês conhecem, café com leite, né? Quando tinha uma brincadeira e uma criança muito menor queria participar, não é? Aí a gente dizia, não, ela é café com leite, não é assim? Quer dizer, as regras para ela são diferentes, sem nenhum demérito, é simplesmente porque era uma criança mais nova. Então, eu acho que há alguns espíritas que a gente deve ver como café com leite, ou seja, eles estão ainda com uma mente muito apegada a determinadas estruturas e que ainda não é o momento deles se libertarem dessa. E é por isso que muitas pessoas não participam dos nossos grupos de estudo. Quantas pessoas começaram no Espírita Info com a gente que deixaram, não deram conta, não aguentaram, porque a discussão é uma discussão muito desafiadora, que leva o indivíduo a rever conceitos, e isso pode, de tal forma, comprometer a sua fé, que ele pode colocar em risco todo aquele saber que o alimenta. Pode passar o seguinte, por favor, Eli? Porque eu acho que a fé deve ser vista também como uma estratégia de sobrevivência, né? Quer dizer, um sentimento que dá a força necessária para a superação dos desencantos da vida. E pode acontecer que nossa proposta de entendimento venha abalar tão profundamente os elementos de sustentação de sua fé que ela prefira não admitir a nossa hipótese. Kardec usa a expressão no Evangelho de maturidade do senso moral. É exatamente isso aí. E Kardec vai dizer que essa maturidade do senso moral, que permite a nós entendermos a essência do espiritismo, não tem nada a ver com a evolução intelectual, nem com a evolução moral. Não significa que somos mais evoluídos, de forma alguma. Mas é um traço de nossa individualidade que evoluiu. E isso permite com que a gente desafie certos conhecimentos, com que a gente se atreva a enfrentar cara a cara alguns conceitos, sem que a nossa fé seja desestruturada. Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar nos nossos estudos espíritas, essa questão do desenvolvimento do senso, da maturidade do senso moral daquele que nos ouve. E, finalmente, Eli, o sexto ponto, que eu acho que é uma coisa importante, é que nós precisamos entender que o espiritismo lida com questões que estão na dimensão da fé. O nosso discurso é um discurso sustentado pela crença. Não são fatos científicos consolidados. Seria uma desonestidade intelectual de nossa parte apresentarmos uma questão que é de fé
como sendo algo comprovado a partir de evidências científicas. Nenhum fato espírita está provado, todos os fatos espíritas estão na dimensão da fé. E isso precisa ser compreendido. Há pessoas que não acreditam nisso. Há pessoas que acham... Eu já vi num seminário espírita que eu fiz, uma pessoa me dizer assim, não, mas o Núpcios está provando que o espírito... Eu falei, não está provando coisa nenhuma, né? A única evidência hoje incontestável é de religiosidade. Religiosidade é muito bom para nós. Existência do espírito, Deus, reencarnação, vida espiritual, está muito longe da ciência oficial aceitar, mas muito longe, né? A tendência é que isso não se dê nas próximas décadas. Então, a gente tem que ter a honestidade de dizer isso, mesmo porque nós não dependemos da ciência. Allan Kardec afirmou isso. Nós não temos nenhum compromisso, nenhuma obrigação de converter os cientistas, porque isso não muda a nossa questão, não é? A nossa questão é uma questão de fé, de crença, é o nosso credo. E nós não podemos ser desonestos, como muitos deles, os materialistas, são. Eu li recentemente um texto do Richard Dawkins, ele dizendo que ele estava convencido que em 30 anos a ciência iria provar que não existe espírito. Vocês veem como isso é a cabeça do cara que não é cientista. O que você esperaria de um cientista honesto? Eu espero que daqui a 30 anos a ciência resolva a questão do espírito. Isso é um cientista. Ele, como materialista, a ideia não, vai provar, então para ele já não existe. Isso é uma crença, isso é religião, né? Muitos cientistas materialistas, na realidade, são crentes, são religiosos, porque a ciência não provou que não existe espírito. Então, os que dizem isso estão misturando crença com fato. E nós, espíritas, não podemos cometer esse erro. O próximo, Eli, por favor. Deus, reencarnação, imortalidade da alma e mediunidade fazem parte do credo espírita. Essa expressão, gente, credo espírita, é de Allan Kardec. Tem um texto publicado em Obras Póstumas que Kardec escreveu. O título é Credo Espírita. Ele estava dizendo o que a gente crê. Então, esses temas não devem ser colocados da mesma forma que nós informamos as pessoas que o coração humano tem 4 cavidades, ou os fatores responsáveis pelo clima, a latitude, a altitude, as massas de ar. São informações muito diferentes. Informações que estão na dimensão da crença e informações que estão na dimensão da fé. E já concluindo, pode passar o próximo, Eli. Essas constatações, ou essa proposta de reflexão, poderia criar um certo problema. Que problema é esse? Nós poderíamos partir de que, diante do exposto, não haveria unidade dos princípios espíritas. Então, não haveria doutrina espírita. Se ninguém pode falar em nome do espiritismo, então não existe doutrina espírita. É um balaio de gado, é uma confusão só. E eu defendo a ideia de que isso não é verdade a partir de um artigo que Allan Kardec escreveu na Revista Espírita em outubro de 1860. Olhem só o que Kardec vai dizer. É o último slide ali, por favor. As divergências que podem surgir só podem dar-se nos detalhes e não sobre o fundo. Ou seja, os princípios espíritas fundamentais, que são o alicerce do espiritismo, esses são indiscutíveis. Esses, nenhum de nós faz uma leitura aviesada. Deus, a existência da alma, a pré-existência, a sobrevivência, a reencarnação, a mediunidade. Esses princípios são eles que compõem, como diria o Mauro, o núcleo duro da doutrina. Isso não é problema, e Kardec disse. Isso não é problema, isso é uniforme. O problema está nos detalhes. Olha só o que Kardec vai dizer. E no que se refere aos detalhes, o mais verdadeiro será, evidentemente, aquele que explica melhor, que melhor dá a razão de tudo. Então, sim, tirando os princípios fundamentais que dão a unidade da doutrina, quando nós vamos examinar aspectos secundários, desdobramentos, Kardec vai dizer, aí, aquele que é mais racional, aquele que trabalha melhor a ideia,
aquele que expõe a coisa de forma que explique maiores problemas. Esse é que provavelmente está no caminho certo. E ainda Kardec, a verdade deve estar do lado de quem produz maior soma de bem. Exerce uma influência mais salutar. Produz mais homens bons e virtuosos. E impele ao bem pelos motivos mais puros e mais racionais. Então, o nosso codificador coloca diante de nós os elementos que nós temos que examinar ao ouvirmos alguém e a lermos alguém. Não importa quem seja, não é a sua condição de médium famoso, de expositor conceituado, de doutor nessa ou naquela área. Não é isso. É exatamente o que Kardec está colocando aqui. É o fundo da sua ideia, é a coerência do seu pensamento. E é o fato, sobretudo, de estar em consonância com a lei de amor, de justiça e de caridade. Era isso aí, pessoal. Peço perdão pelos contratempos técnicos e já passo para o Christian comandar aí a discussão. Coerente foi a sua fala, Ricardo. Motivou a todos nós aí. E já vamos passando aqui para o Mourão. Já vai inaugurar aqui as suas colocações aqui. Vai lá, Mourão. Boa noite para todos. Estão me ouvindo? Estamos. Parabéns ao Ricardo, tema muito oportuno. E duas observações só que eu tenho. Primeiro, como o Espiritismo não tem uma Bíblia, um livro sagrado, uma coisa desse tipo, eu acho que o expositor espírita ele não tem e não deve se colocar na posição de sacerdote e ficar dando conselhos ou fazendo juízos morais. Aliás, é isso que a gente mais faz, até com os amigos, quando conversa. E são as duas coisas que a gente deve evitar, que é julgar ou dar conselhos. Porque os conselhos, eles normalmente servem para nós naquele momento. Talvez não sirvam para o outro. E o juízo moral, ele fere. Em alguma medida, ele pode ferir, porque ele acaba fazendo uma valoração entre o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado, e por aí vai. Então, eu acho que o papel do expositor espírita é levantar questões, como o Ricardo colocou. Não levar respostas, mas levantar questões, levantar perguntas para incitar a reflexão. Porque o que nós temos de mais precioso na espécie humana é a consciência. E o combustível para a consciência é o pensamento, é a reflexão. E essa reflexão, ela pode ser provocada por questões. E o Espiritismo trabalha, inclusive, dessa forma. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Ele foi formulado dessa maneira, talvez para suscitar essa possibilidade de reflexão. Então, esse é um ponto que eu acho importante, o palestrante sair daquela posição de sacerdote e evitar fazer julgamentos e dar conselhos. E o segundo ponto que eu quero colocar muito rapidamente, eu estou num hotel, tá, gente? Vocês estão vendo um ambiente meio estranho aqui, é por conta disso. O que eu acho importante é que o espiritismo, na minha visão, ele é evolucionista. Os espíritos estão em evolução, nós estamos em evolução, então o pensamento espírita deve estar em evolução. Se o pensamento espírita está em evolução, o núcleo duro do espiritismo pode mudar a partir do momento que ocorra essa mudança. É importante a gente lembrar que todos os paradigmas da ciência, da filosofia, quando eles mudaram, o núcleo duro deles caiu junto. Por exemplo, o núcleo duro da teoria de Ptolomeu, de que o centro era a Terra, isso era o núcleo duro, isso não se discutia. Isso caiu. O núcleo duro, que era a teoria dos miasmas, na época da peste bubônica, quando foi descoberta a teoria bacteriana, ele caiu. Então, eu
eu acho que também o que o Allan Kardec disse em 1860 está passível de mudança. E o que eu vejo de belo e de diferente no Espiritismo é isso, essa possibilidade da dialética do pensamento, da reflexão, embora isso seja incômodo, desconfortável. E eu acho que esse é o papel do Espiritismo, diferentemente das outras religiões. Se é que o Espiritismo pode ser chamado de religião, ou uma religião em eterna metamorfose. Só que a gente precisa aceitar essa metamorfose, pelo menos, como uma possibilidade. É só uma opinião, tá? Agradeço a todos aí pela oportunidade de estar com vocês e ouvi-los. Um grande abraço, obrigado. Mais comentários, pessoal? Eli? Pode ir lá, Eduardo. Depois a gente volta para Eli. Então tá. Então vamos lá. Obrigado. Eu tenho conversado, às vezes, quando vou em algum centro, sobre, de forma bem menor, bem mais reduzida, sobre essas questões que o Ricardo colocou. Mas, basicamente, eu tenho me referido a 2 pontos que dizem respeito à forma como apresentamos temas nos centros espíritas. Eu falo quanto a conteúdo, mas falo principalmente quanto à forma, né? E aí cito que, quanto à forma, nós precisamos, e isso que eu vou falar em primeiro lugar está contido no que o Ricardo levantou, né? Eu falo que nós precisamos de evitar o que tem acontecido hoje, que são verdadeiros shows de oratória, né? Pessoas que falam de uma forma tão bonita, né, que as pessoas vão para ouvi-lo, não talvez por assimilarem tanto o conteúdo, mas pela forma como essas pessoas apresentam suas ideias. Esses shows de oratória existem hoje, né? Bom, e a outra questão, né, que eu coloco, e além do show de oratória, eu falo também quanto ao linguajar. Linguajar, às vezes, extremamente acadêmico. Isso tem acontecido nos centros. Pessoas com linguajar extremamente acadêmico, né, falando para aquela heterogeneidade que o Ricardo mencionou, né? Isso aí também foi dito pelo Ricardo. O que eu vi que não foi tratado, mesmo porque o tema levantado pelo Ricardo se referia ao expositor, e eu falo na exposição espírita, né? Quanto à forma de nos posicionarmos. Eu falo com as pessoas que nós deveríamos sentar como iguais, como Jesus fazia com seus amigos, e não irmos para um púlpito repetindo o que os judeus faziam nas sinagogas, o que os católicos fazem, o que os evangélicos fazem e o que os espíritas estão fazendo. Subimos num púlpito e falamos, né, como oradores. Eu acho que nós deveríamos sentar em rodas, né? Falei isso uma vez no Centro Grande, lá no Poço Rico, né? E falei, mas aqui eu sei que não tem jeito, que as cadeiras são todas amarradas. Aí eu não me lembro o nome de um espírita antigo de lá. Eu esqueci o nome dele agora, me falhou o nome dele. Ele falou assim, no final, ele falou comigo, Eduardo, gostei tanto que eu acho que mesmo aqui, as cadeiras sendo amarradas, a gente não precisa fazer um círculo, a gente faz um quadrado, né? Eu acho que a gente pode fazer isso sim. Eu acho que essa forma, né, contribui com isso tudo que o Ricardo falou, né? Tem concordância com tudo que ele disse, e acho que a forma
pode contribuir com isso. Era isso. Parabéns, Ricardo. Muito bom. Ricardo, você quer fazer algum comentário Não? Vai lá, Eli. Só dois comentários rápidos. O primeiro é só sobre o comentário que o Mourão fez, né? Que o Ricardo falou dos princípios básicos, o Mourão comentou sobre a possível evolução dos princípios básicos. A única dificuldade para isso, única sim, né? A maior dificuldade para isso, é que os princípios básicos foram revelados, eles não foram descobertos, né? E hoje a gente não tem movimento nenhum para que os espíritos, entre aspas, reveladores, possam atualizar esse pensamento. Eu acho muito difícil que, na condição que o espiritismo ou o movimento espírita está hoje, possa haver alguma mudança ou algum progresso em relação a esses princípios, né? É muito diferente a gente discutir esses princípios do ponto de vista espiritual, dos espíritos desencarnados, e discutir isso do nosso ponto de vista limitado enquanto encarnados, né? Nossa interpretação desses princípios enquanto encarnados é extremamente limitada, né? E isso se espelha, essa limitação se espelha muitas vezes nas nossas exposições, né? Vou dar um exemplo, o Ricardo comentou que eu gosto de falar de perispírito. A única coisa que eu falo de perispírito é que os espíritos falaram, porque nós encarnados não sabemos nada de perispírito e não tem jeito de saber nada de perispírito. Então, a gente só repete o que eles falaram, né? Aí, quem concorda com esse ou com aquele já é outra história, né? Mas esse é um aspecto que eu acho importante, né? Muitas vezes, no processo da exposição espírita, nós apresentamos ou queremos apresentar determinadas posições que estão amarradas à nossa condição de encarnado, quando, na realidade, a doutrina é dos espíritos encarnados e desencarnados, né? Dar esse aspecto espiritual, trazer esse aspecto espiritual, que não está limitado pelas condições, pelas influências da matéria, eu acho fundamental no processo de exposição. E o segundo ponto, que o Ricardo acho que tocou só indiretamente, não sei, mais para a gente discutir, é que realmente essa é uma questão que a gente tem levantado, né? E discutido a questão de que os princípios espíritas estão muito mais ligados à questão de fé, de crença, ainda que seja uma fé, entre aspas, racional, pensada, filosófica, discutida, mas não deixa de ser uma questão de fé. No entanto, o que eu percebo em muitas, basta que vocês olhem, né, nas divulgações que são feitas dos temas de palestra, dos temas de encontros espíritas, congressos espíritas, os temas discutidos e apresentados e expostos são imensamente, na sua maioria, sobre temas evangélicos e não sobre temas espíritas. No sentido de que hoje, talvez, né, boa parte do movimento espírita, juntando com o que o Eduardo falou, né, vá no centro assistir alguém que está num púlpito, como se fosse numa igreja, do que propriamente fosse estudar a doutrina espírita como se fosse numa escola. As poucas vezes em que, em algumas situações, eu sugeri isso que o Eduardo falou, não deu certo. Muitas vezes, por quê? Porque, muitas vezes, até num grupo pequeno, as pessoas estão esperando alguém que fale, alguém que explique, alguém que ensine, alguém que apresente a verdade, né? Para que eu saiba em que eu vou acreditar. E aí você propõe uma discussão mais ampla, né? Um raciocínio de cada um, isso encontra resistência. Não apenas por parte dos expositores, que, de alguma forma, conquistaram, querendo ou não querendo, essa autoridade que o Ricardo citou no ponto 2, e que vão resistir a essa, vou colocar entre aspas de novo, essa democratização da discussão espírita, como também de muitas pessoas, de muitas pessoas, né?
que preferem que alguém explique, ensine, fale no que ela precisa acreditar, e não tenha que desenvolver um raciocínio complexo. No fundo, as religiões, de forma geral, e, de certa forma, alguns aspectos da ciência também, da academia, funcionam desse jeito, né? A partir do momento em que uma pessoa se filia a uma doutrina ou a uma linha de pensamento, isso a isenta de ter que pensar um monte de coisa, porque a linha de pensamento diz o que ela tem que pensar. Quando você começa a questionar isso, aí, então você não é dessa linha, então você não é espírita, então você não é isso, você não é aquilo, né? Por quê? Porque a ideia é de que você tem já algumas respostas prontas que te isentam de pensar naquele respeito. Então, esse conjunto de propostas que o Ricardo vem colocando, e mais algumas coisas, né? Porque é um tema amplo, sem dúvida alguma, geram alguma resistência também, tanto da parte de quem expõe, quanto da parte daqueles que estão dentro do movimento espírita. Bom, eu tinha pensado nisso também ali, que você, quando o Mourão fez o comentário dele, né? E o expositor pode se colocar na posição do sacerdote, mas também muitas vezes é eleito sacerdote pelos centros ou por quem? Pelos ouvintes, né? Que o colocam naquela posição como se ele estivesse dizendo a verdade para cada um deles ali, né? Muitas vezes, como ouvinte em palestras, eu saí muito desconfortável em relação ao que eu ouvi, né? Porque às vezes eu não vi aplicabilidade, às vezes eu só conseguia enxergar aquilo para o outro, quer dizer, aquilo não estava fazendo parte da minha realidade, de fato, né? Aquilo não conseguia me tocar onde era a proposta ali do expositor, né? Então, em que lugar nós, ouvintes, colocamos aquele sujeito que está ali expondo, também conta nessa história. Elias, vai lá, você. A gente que vem acompanhando o desenvolvimento desse pensamento que o Ricardo trouxe para a noite de hoje, a gente refletir, é como se fosse inevitável, né? Chegarmos nesse ponto. Um texto como ele apresentou para nós, que será publicado em breve, e essa exposição da noite. Mas algumas coisas, e aqui a Fátima está do meu lado, ela fica me lembrando aqui, que vocês vão comentando, a gente vai lembrando de 10 anos atrás. Coisas que vocês, né, principalmente que têm um maior alcance, podem ter percebido mais, com mais propriedade, mas a gente aqui na nossa pequenez, em certos assuntos a gente acaba também percebendo isso. Essa roda de diálogo, né, que vocês foi até uma proposta, e a gente, lá no ID, o Ricardo, ele conseguiu, depois de algum tempo malhando em ferro frio, né, que se colocasse o que está acontecendo aqui agora, né? Era algumas pessoas do nosso grupo, Christian participou, eu participei, o Ricardo estava sempre lá, coordenando outras pessoas, a Mayra, me lembro, e colocava o tema, e aí as pessoas, então, debatiam isso, né? Nesse formato que agora a gente faz online. Era muito interessante. Mas, em alguns estudos, onde eu frequentei, que era uma casa grande, às vezes reuniam 100 trabalhadores, né, no único dia, ali se fazia a roda, né, em torno de uma mesa, a mesa não é redonda, mas, como o Eduardo falou, né, serve um quadrado também, né, um retângulo, e ali as pessoas, então, começava o estudo, alguém falava e estava aberto para todos, né, comentário. E o que a gente observava era isso. As pessoas esperavam que alguém ali daquele grupo, né, determinado, falasse, né, o que ele disse.
As pessoas ficam esperando que aquela determinada pessoa ali fale, e elas não participam, mesmo sendo uma coisa democrática. Mas, e para concluir essa pequena parte aí, né, desse detalhe que me lembro, uma vez eu sou do tipo, eu não sei se é ousadia ou é falta de bom senso mesmo. Parece que é a segunda. No centro espírita, eu levei uma vez uma proposta, nesse mesmo centro espírita que o Eduardo falou há pouco, uma proposta de diálogo, né? Eu levei uma proposta de debate. E o dirigente me cutucou 2 vezes. E no final ele falou assim: pelo amor de Deus, você não faz isso aqui mais, não. Né? Não abre para a plateia conversar, não, porque ela não está preparada para isso. Tá, tudo bem. Na verdade, eles nunca mais me chamaram, então eu não pude fazer de novo. Mas talvez por causa disso mesmo não me chamaram. E aí, então, voltando, fechando esse assunto, voltando no outro ponto, que se eu não me engano, não, está anotado aqui, quinto ponto, é o quinto ponto que o Eduardo traz para nós, que é a questão da fé, né? A Fátima está puxando minha orelha aqui, está falando que não é o quinto ponto, não. Ela fica nos bastidores aqui, mas puxa minha orelha de lá de longe. Vocês não percebem, mas é assim que funciona aqui. Vocês não sabem como é que eu sou. Mas aí, então, no quinto ponto, tenho certeza que é. Eu anotei. A questão da fé, quando a gente vai expor. Eu percebi isso outro dia e recentemente. Quando, ao debater um assunto com uma pessoa que é nossa fraterna também, é espírita, né? Fui comentar com ela que eu não gosto muito dessas exposições, assim, igual teve aqui em Juiz de Fora, que trazem esses nomes, né, esses grandes nomes aí do espiritismo atual. Eu falo que eu não gosto desse formato, eu acho que não tem a minha cara, porque ela tinha feito indiretamente um convite. E aí eu percebi que na hora que eu comecei a falar com ela alguns assuntos, alguns pontos que eu achava que eram discordantes, que eu até falei, que esse movimento, essas exposições, esses congressos ou seminários, o que seja, eles são alienantes, né? Deixa a gente, o espiritismo fica num ponto, né, fora da realidade que hoje nós debatemos aqui, como o racismo estrutural, né, a misoginia, as questões sobre a homofobia e tudo, ela vem na defesa, né? Ficou na defesa e falou assim: não vou conversar com você sobre isso, não vou discutir sobre esse assunto, não concordo com você. Aí eu percebi que eu tinha ido além do limite que o Ricardo falou aí, que é a questão da fé. Se você joga isso, né, de uma forma muito. Eu achei que eu tinha liberdade para conversar com ela sobre esse assunto, e aí por isso que eu expus. Mas eu não esperava essa reação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque a pessoa pode se sentir ter as bases, né, meio que fora, né, do contexto, ela acabar se sentir balançada por essas questões, porque acha que debater esses assuntos é falta de caridade. Aí entra naquele assunto que a gente já sabe qual que é, e acaba que se perde aí no tempo, nas ideias todas. Então, a gente precisa saber, às vezes, sim, né, aonde vai falar para que não melindre mesmo as convicções de fé que a pessoa tem, né, no Espiritismo. Então, ela acaba, às vezes, não ouve a gente, mas acaba também num beco sem saída. Maria José? Boa noite a todos. Diante, né, do que o senhor Ricardo falou, como é que
seria o ideal para o palestrante, para que ele pudesse atingir a esse público totalmente heterogêneo, como ele mesmo colocou, né? Isso seria uma questão. A segunda é, será que poderia ser feito nas casas espíritas para que pudesse ter uma mudança dessa mentalidade? Em que sentido? De poder preparar mais jovens, porque muitos já estão envelhecendo. E até mesmo esses que hoje, como ele citou, estão nos holofotes aí, eles também estão envelhecendo. Então, eu acho que poderia ter uma mudança nesse sentido, né? Então, é algo, né, que precisa ser mais trabalhado, eu acredito, pelas casas espíritas. Mas a gente sabe também da reação, vamos dizer assim, desses que se dizem, entre aspas, né, diretores, mas muitos deles tratam a casa espírita como se fosse algo de propriedade e determinam regulamentos que vão totalmente contra essa questão de debater de forma democrática, debater de forma que o outro realmente aprenda, né? Como o doutor Ricardo citou, aqueles pensadores. Quer dizer, não adianta eu querer simplesmente aprender algo e jogar em cima do outro. O importante é que esse outro também pense junto comigo, que ele aprenda também algo e me dê um retorno também, porque todo mundo tem condições de ensinar algo a alguém, por mais simples que seja. Como nós tivemos uma pergunta aqui da Maria José, Ricardo, se você quiser, eu volto para você, ou a gente segue com o João Márcio e o Eduardo, e depois a gente passa para você, se você anotou as perguntas aí. O que você prefere? Pode deixar o João falar e o Vamos Eduardo seguir? depois. Tá bom. Bom, Boa noite, meu povo. Atenção, expositores espíritas. Esse vídeo ele vai chegar a Pernambuco. Os expositores espíritas da Bahia também vão assisti-lo. Atenção, expositores espíritas do Rio Grande do Sul, que também vão ver esse TED, que estão enfrentando aí uma aprovação, que recebam nossas preces, nossas energias positivas. Expositores espíritas de São Paulo, expositores espíritas do Pará, do Mato Grosso. Esse vídeo vai chegar aos expositores espíritas de Portugal, dos Estados Unidos da América, da França. Anotem esses importantes pontos que o Dr. Ricardo Baesso trouxe para a gente poder aperfeiçoar nossa prática de exposição espírita no mundo. A gente sabe onde começa um vídeo depois de postado. A gente não sabe aonde termina, onde ele chega. Isso é internet. Que bom. O Ricardo falou aqui, eu acho que foi o primeiro ponto, que cai no conceito pós-moderno de lugar de fala. Cada expositor fala a partir da sua história, suas experiências. Então, o mesmo tema, dois expositores colocam o tema totalmente diferente, e às vezes até opostos, porque tiveram experiência diferente. Ele está fazendo aqui uma afirmação muito complexa e complicada, porque ele está afirmando que nenhum expositor é imparcial. Todos são parciais, condicionados pelo seu histórico de vida, suas experiências. Eu acho que existem formas, e são técnicas, aperfeiçoamentos de oratória, de abordar um tema de forma imparcial. Por exemplo, determinado palestrante estava aqui falando e fizeram uma pergunta sobre astrologia. E ele disse assim: eu, como pessoa, eu acredito que existe alguma influência astrológica, mas, porém,
A doutrina espírita não corrobora, devido à precessão do Zé Gnós, que Kardec esclarece na Gênesis. Então, isso eu acho que é uma forma de abordar o tema de forma imparcial. Em vez de defender o tema que era algo conveniente a ele, ele mostrou, olha, minha opinião é essa, mas a doutrina espírita coloca isso. Então, eu acho que tem muita gente presa nos seus históricos, nas suas experiências, que isso atrapalha. E cada um acaba ensinando o seu achismo quando a doutrina espírita ensina outro rumo. Não é fácil ser um expositor imparcial, mas é possível. E você encontra no movimento espírita gente que aborda o que a doutrina espírita diz, sem cair no achismo pessoal, na conveniência daquilo que melhor me representa. Até porque quando alguém vai na casa espírita, ela vai assistir uma palestra espírita. E ela quer ver o que é que o espiritismo fala. E aí cai no segundo ponto, quando ele coloca que ninguém é autoridade no espiritismo. É um negócio também complicado. Eu posso dizer de mim que eu não sou uma autoridade no espiritismo, mas eu acho complicado você fazer um julgamento moral a priori de todo mundo. Ninguém é autoridade no espiritismo. Eu tenho consciência que eu não sou uma autoridade no espiritismo, mas eu reconheço que tem gente que é autoridade no espiritismo. Também é um julgamento moral, só dessa forma favorável, né? Ele colocou sobre o método Paulo Freire, abordagem pedagógica. Você não ensinar depósito bancário, você propor construir junto. O interessante é que a maioria de nós, se não todos nós, chegamos até aqui hoje pelo método tradicional. E a gente não pode cuspir no prato que comeu. Ninguém aqui chegou até hoje através do método Paulo Freire, que é pouco usado, muito falado, mas pouco usado. Ou seja, o método tradicional, aquele de dar resposta, ele tem funcionado razoavelmente bem. Não é à toa que todos nós chegamos aqui com cabedal de conhecimento. Então, parece que dentro do conceito que ele aborda no ponto seguinte, de heterogeneidade, alguns se beneficiariam do método de Paulo Freire, construindo junto com o expositor, no diálogo, e outros se beneficiariam ouvindo resposta, pela uma demanda evolutiva diferente. Haja vista que o método tradicional que é usado até hoje nas escolas tem funcionado razoavelmente bem. Então, existiriam pessoas que têm necessidade de um método diferente, pedagógico, e outros se dão bem com o que está aí. E, por fim, a minha pergunta ficaria sobre ele colocou todo o credo, né? O conceito espírita é um artigo de fé. Não tem como trabalhar isso como comprovação científica. Todos os conceitos espíritas são artigos de fé. Aí a minha pergunta vai isso. Então, as palestras seriam só moralizante, evangelho. Porque como é que você vai trabalhar a ciência espírita? Se tudo é tratado como artigo de fé. Como é que se trabalha a ciência espírita numa exposição espírita? Expositores do mundo todo estudem esse TED para aperfeiçoar a nossa prática. É isso. Eduardo? Eduardo, seu áudio está fechado. Exatamente, Agora foi. com som isso. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre o que o João falou aí. Eu ia falar, vou falar rapidamente, tá? Não quero entrar em debate sobre isso, não. Mas quanto à forma que nós crescemos no Espiritismo e nos fez sermos como somos hoje, né, não é receita, ou não quer dizer que nós não possamos, né, e não devamos, né, procurar melhorarmos, né, melhorar o método como divulgamos a doutrina. E aí volto para aquela questão da nossa forma de nos reunir. Quando eu disse sobre a nossa forma de nos reunirmos em círculos ou em quadrados, mas nos colocando iguais, isto não quer dizer de maneira alguma que não haja um expositor. Ele apenas se coloca de uma forma
mais igual aos demais. É uma forma de construirmos nas pessoas a vontade de participarem daquele debate. Bom, era isso. Acho que o Ricardo tem mais a falar. A hora também, já estou vendo, já está muito, muito próxima do fim e me dou por satisfeito por aqui, mas tem mais coisa para a gente falar depois. E o Ricardo já está enrolado com muita coisa para comentar. Passar para ele. Que coisa boa, né, gente? Nós fizemos na prática o que foi falado antes na teoria, né? Mostrando como é possível, não é isso? Cada um colocando o que pensa, posições contraditórias, perfeita, natural, saudável isso, né? A unanimidade, já dizia um escritor brasileiro, ela é burra, não é? Toda unanimidade é burra porque não permitiu o diálogo. Eu achei muito bom que vocês colocaram. Comentários muito breves. Eduardo, fantástico quando você fala em orador show. O equivalente ao professor show, né? Quando eu estava lendo recentemente um texto do Paul Bourdieu, ele fala que ele sempre lutou contra a educação à francesa. E eu não sabia o que era educação à francesa. Eu fui pesquisar. A educação à francesa é exatamente essa, que permite ao professor brilhar, que permite ao professor entrar numa tribuna e ser aquele que detém o conhecimento, que é eloquente e que as pessoas ficam babando, né? Então, essa é a educação francesa, que Paulo Freire chamou de educação bancária, né? A oratória espírita brilhante, ela é pouco produtiva. As pessoas, algumas se emocionam, choram. Não, chorei tanto na palestra do fulano. Mas o que ficou? O que aprendeu? O que despertou? O que desafiou? Quando você vai ver, praticamente nada, né? Nós não estamos subindo uma tribuna para fazer ninguém chorar, para ninguém se emocionar. Não é esse o nosso objetivo, né? Você quer chorar e emocionar, vai ver uma novela mexicana, né? Nós estamos numa tribuna espírita para ensinar e aprender, para motivar o aprendizado, né? Então, perfeito. E eu acho que essa oratória espírita brilhante, ela é compensatória. Muitos de nós somos pessoas frustradas na vida pessoal, profissional, familiar, e a gente projeta essas frustrações no espiritismo. Então, a gente vai brilhar numa tribuna porque a gente não conseguiu brilhar na vida como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como profissional, né? Quando Elias fala dos congressos espíritas, sensacional. Kardec falava que os espíritos deviam se reunir de tempos em tempos para discutir os temas espíritas, discutir, analisar, ver o que precisa mudar. Os congressos espíritas, na verdade, são o quê? Palestras espíritas tradicionais, uma depois da outra. Eu não sei como é que o povo aguenta, porque assistir uma palestra de 1 hora já é duro. Você vai para um congresso, fica o dia inteiro, são palestras espíritas tradicionais, só isso, gente. E os congressos dos médicos espíritas, exato, por isso que eu nunca fui. Nunca fui. Por quê? Porque são palestras espíritas. O cara vai falar o que ele falaria no centro espírita. Então, o congresso não é para isso. O congresso é para debater, aprofundar. O que nós estamos fazendo aqui é isso que o congresso tinha que fazer. E é exatamente o que ele não faz. Por quê? Por que não faz, Elias? Por que não faz? Porque se você faz desse jeito, você desafia, você incomoda. Você mexe com estruturas. Isso não pode ser feito, porque até hoje lideranças espíritas dizendo que mas você está discordando de Kardec. Quando fala isso, acabou o assunto. Acabou o assunto. Não vou falar mais o que eu estou discordando de Kardec, eu estou errado. Então, eu vou me calar na minha ignorância e ponto final, né? Então, os congressos espíritas tinham que ser outra coisa totalmente diferente. Quando a Maria José fala, legal, e o que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, Maria José, é o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, fazer a nossa parte. Que os outros não façam, problema deles. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos fazer aquilo que nos compete. A vida inteira, eu trabalhei no espiritismo fazendo aquilo que eu achava que tinha que fazer. Porque se eu dependesse dos outros fazerem o que eu penso, eu não tinha feito nada, eu não tinha saído do lugar. A vida inteira eu acreditei naquilo que eu acreditei, eu ousei e fiz. Uns não gostaram, outros gostaram. Então, eu acho que é a gente fazer o que a gente pensa. Tenta, às vezes, fazer em outros lugares, não consegue.
Eu não consigo fazer isso no centro que eu ajudei a fundar, que eu fui diretor 30 anos, aposentei como diretor porque eu não aguentava mais. 30 anos como diretor. Não consegui fazer lá isso. Como é que eu posso esperar que alguém em algum lugar vai fazer? E o problema não é só de quem fala, é de quem ouve. Porque muitas pessoas querem ficar acomodadas naquilo que lhes passa. Essa questão do café com leite é muito séria. Mas isso, minha gente, é na faculdade. Quando na faculdade o professor chega e diz assim, vamos mudar a dinâmica, vamos sentar junto para conversar sobre o tema. Os alunos não querem, não queremos aula, nós queremos aula. Principalmente na área de educação, que é o maior contrassenso na faculdade de educação. Eu tenho uma amiga que é freiriana da Gema, e eu mexo com ela. Mas como é que é a sua aula? Não, a minha aula é uma aula teórica tradicional. O quê? Você é freiriana, você vai lá e fica 1h30 falando, os seus alunos sentados ouvindo? É. Uai, que freiriano é esse? Não entendo. Agora, é possível fazer diferente? É. Tem gente que faz diferente? Tem. Vocês sabem quantas aulas teóricas por semana um aluno de medicina de Harvard assiste? 5, uma por dia. Uma aula teórica por dia, que é uma espécie de conferência. Eles chegam lá às 7 horas da manhã, um tema que é um tema amplo, eles estão no anfiteatro, não só eles, outros alunos de outras áreas das ciências da vida. O professor faz uma explanação, depois cada um vai para um lugar. Um vai para a enfermaria, um vai para o laboratório, outro vai para o anatômico, outro vai para a biblioteca estudar. Obviamente, assessorado pelos instrutores. Então, o que Paulo Freire falou é aplicado, sim, na América do Norte, em países da Inglaterra, e, curiosamente, numa área que não é a área de educação, como a área médica, por exemplo. Então, Paulo Freire, sim, o que ele fez é viável e em muitos lugares está acontecendo. Em Juiz de Fora, eu dei aula na Suprema durante 8 anos e eles estavam implantando um ensino baseado em evidência e que se trabalhava basicamente nisso aí. Era um caso clínico, os alunos tinham uma semana para estudar, pesquisar, depois iam discutir com o professor. Isso é Paulo Freire, né? Meu amiguinho João, sempre desafiador, que bom ter você. Esse grupo sem você não é a mesma coisa. Você falou em ciência espírita, eu quero saber onde está a ciência espírita. Você me fala, me dá o endereço dela, que eu quero saber onde ela está. Porque se nós tivermos ciência espírita, eu não sei onde está, não. Tá? E com relação ao fato de ter dado certo, meu amigo, porque deu certo ontem não significa que vai dar certo hoje ou amanhã. As coisas mudam, as pessoas mudam, os contextos mudam. Então, o que foi muito bom na época dos jesuítas pode não ser bom hoje ou daqui a 10 ou 15, 20 anos. As coisas precisam mudar. Mas eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês são muito, muito, muito bons e eu acho que valeu a pena. Um abração para todos aí. Muito obrigado, Ricardo. Quero registrar aqui que, após aquela falhazinha técnica nossa, que o Espírita Info pagou a sua dívida, passamos 5 minutos do horário combinado, e já dizer para vocês aí que o nosso TED repetir na semana que vem. Nós tivemos uma mudancinha aí na grade de horários, né? E a Thaís Muriama, ela virá na semana que vem fazer essa motivação inicial aí de 30 minutos. E o tema tem um pouco, foi até mencionado aqui em alguns momentos aqui. Educação dos filhos, mito ou é uma realidade? Essa é a provocação que foi proposta para ela, ela aceitou, e semana que vem, às 8 da noite, na sexta-feira, a gente espera se reunir aqui, no dia 22. Tá, pessoal? Vou pedir a Beth para fazer uma prece para a gente poder encerrar. Beth, seu áudio está fechado ainda. Bom, eu acho que a Beth não está ouvindo. Eu vou, então... Abre o o áudio seu microfone, fechado. mãe. Você Agora pediu, foi eu? Isso. É você mesmo. É você mesmo.
Eu estava entendendo outro nome. Você escondeu o B. Só ficou assim, Ed. Então vamos lá. Amigo Jesus, fizemos um parêntese nas horas do nosso dia para vivermos um momento diferente, porque de reflexão, de aprendizado, de renovação dos nossos conceitos. Um parêntese que precisamos fazer todas as semanas para continuarmos na nossa caminhada evolutiva. Abençoa o Ricardo, Senhor, para que ele continue na sua missão de transformador de conceitos arcaicos e milenários. Abençoa todos nós, Jesus, que nos dispomos a sermos melhores a cada dia. Nos dê a sua bênção, uma noite de paz, uma noite de amor. Assim seja. Pessoal, boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal.